Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. De Graciliano Ramos. Angústia. Boa tarde, dona Adélia. Como vai a senhora? Assim, respondeu a mãe de Marina, encostando-se à janela para esconder a saia encardida. Hoje em dia, quem é que vai bem? Agora eu conhecia mais ou menos dona Adélia. Falava com ela, parava na calçada às vezes. Bom dia, boa tarde, sim senhora, como tem passado? Conhecia também o marido, seu Ramalho. Sujeito calado, sério, asmático, eletricista da Nordeste. Não gostava de mim, provavelmente por causa das minhas palestras com a filha. Perturbava-nos. Marina, venha lavar os pratos. Marina, venha cuidar das panelas. Lugar de moça é a cozinha. Ora, se Marina lidava com pratos e panelas. Velho pau. E continuava na prosa. Cuidado com o sereno, Marina. Se isto é coisa que se suporte. Entrava dando muxoxos, arreliada. Seu Ramalho era uma criatura seca por natureza e humilde por ofício. Tinha um sorriso franzido, um ombro alto e outro baixo. Dona Adélia, bamba, a voz sumida, os olhos assustados, parecia viver escondendo-se. Agora estava resolvida a conversar. Seria a respeito do meu namoro com Marina? Suspirou, mexeu os beiços, tornou a suspirar. Tudo pela hora da morte, seu Luís. É verdade, tudo pela hora da morte, dona Adélia. A senhora já reparou nos preços dos remédios? A farmácia tem uma goela. Dona Adélia fez um gesto de desalento. Nem me fale. A gente não pode adoecer mais não, seu Luís. Ficamos um instante calados, olhando a rua, constrangidos. Sim, senhora. Murmurei, esfregando as mãos e sorrindo para o mulherão sardento. É isso mesmo, respondeu dona Adélia. E, depois de um silêncio comprido, enrolando as mãos no babado da roupa. Para sustentar uma casa, a gente torce a orelha. Concordei com o alvoroço. Torce, dona Adélia. Que dúvida. Depois do dia 20 é preciso que uma pessoa se tranque para encurtar a despesa, porque na rua é o café, o bilhete de teatro, a subscrição, um horror. E o mercado, seu Luís? Quer chova, quer faça sol, é ali no duro. Ninguém pode passar sem comer? Perfeitamente, dona Adélia. Ninguém pode passar sem comer. O pior é o aluguel da casa. O aluguel da casa, dona Adélia. Quanto a senhora paga pelo aluguel da casa? 130 mil réis. Um roubo. Eu pago 120. Um roubo maior, que aquilo não é casa. Uns quartinhos escuros, sujos, e tanto buraco de rato como nunca se viu. Uns ratinhos miúdos, deste tamanho. Não sei se a senhora conhece. Danados para roer pano. Não tenho um lenço inteiro, tudo furado. Aqui é o mesmo, declarou dona Adélia. Deu um suspiro que elevou o peito volumoso. Curvou-se mais para fora. Oh, seu Luís, eu queria pedir-lhe um favor. Faz uma semana que estou matutando e sem coragem. Hoje botei a vergonha de banda. Que há, dona Adélia? Dona Adélia reeditou o suspiro. Estive pensando, se o senhor puder, ouviu? Pedir não é desonra. A gente faz das tripas coração. Necessidade tem cara de herege. Diga, dona Adélia. A vizinha baixou mais a voz, que tremia, e o carão sardento ficou encarnado como o vestido de chita. É por causa da Marina. Assim, desocupada, com as mãos abanando. Ela não é preguiçosa. Cose, borda, mas trabalho de mulher em casa não adianta. Gasta-se tempo sem fim num bordado e recebe-se uma ninharia. Se fosse possível arranjar um emprego para a Marina. Acendi um cigarro. Pus-me a contar os paralelepípedos sem me animar a desiludir a vizinha. Deu uma penada por ela? Coitado de mim. Difícil. É preciso pistolão. Eu sei, disse dona Adélia.
Foi por isso que me lembrei do senhor, que é bem relacionado. Só conhecemos o senhor. Mas, dona Adélia, respondi aflito, a senhora está enganada? Eu sou um infeliz, não tenho onde cair morto. Uma recomendação minha não serve. Mas vou tentar, ouviu? Seu Ramalho dobrou o beco da usina elétrica e veio vindo, lento, negro de azeite e carvão. Boa tarde. Boa tarde, seu Ramalho. Como vai essa gordura? Estávamos falando sobre a caristia. Seu Ramalho estirou o beiço. Cada dia vai ficando pior. É de fazer um cristão endoidecer. Ora, eu lhe conto. Mas não contou nada. Costuma deixar as frases em meio. Pois é, como lhe disse. Murmurei. Vamos ver, que, para ser franco, nem sei se a Marina se ajeita. Ela sabe datilografia? Não sabe nada. Atalhou seu Ramalho. Você foi amolar o rapaz com peditórios, mulher. Eu não tinha lhe dito que não tocasse nisso. Que é que tem, seu Ramalho? Ela quer que a moça trabalhe, é natural. Trabalhar em quê, meu amigo? Só se forem pintar a cara, que é o que ela sabe fazer. Dona Adélia, vexada, continuava a enrolar os dedos trêmulos no vestido. Eu falei por falar, se fosse possível. Um ordenadozinho que desse para a roupa. Não há tantas moças empregadas? Nos telefones, nos correios? São pessoas que sabem onde tem as ventas, criatura. Interrompeu seu Ramalho. Ou que arranjaram proteção. E sua filha entrou na escola e saiu como entrou. Ou as escolas não prestam, ou ela é bruta demais. Emprego para a roupa. Tem graça. 50.000 réis de sapatos todos os meses. Não há dinheiro que chegue. O senhor é duro, seu Ramalho? Arrisquei. Pois sim, respondeu o homem arquejando por causa da asma. É que vivo no toco, roendo um chifre. Falava de cabeça baixa, os olhos no chão, os músculos da cara imóveis, a boca entreaberta, a voz branda, provavelmente pelo hábito de obedecer. Eu falei por falar, gaguejou dona Adélia, caindo para uma banda, as banhas derramadas no parapeito da janela, onde fincava o cotovelo. Foi a menina com as mãos abanando. Seu Ramalho acendeu o cachimbo e pôs-se a esgaravatar as unhas com o fósforo queimado. É isso. Eu aqui não sei nada. Todo mundo de rédea no pescoço. Casa de Gonçalo. As mulheres mandam e o corno velho é o último que tem conhecimento das coisas. Antônia, a criada de Dona Rosália, passou bamboleando-se. Foi até a esquina da Rua Augusta e esteve algum tempo conversando com um soldado de polícia. Voltou, sempre se rebolando e com as pernas abertas. É uma criatura ingênua, meio selvagem. Acredita em tudo quanto lhe dizem e tem grande necessidade de machos. Quando pega um, entrega-se inteiramente. Não escolhe, é uma rede. Todas as tardes, fim do serviço, arruma a louça, veste os trapos melhores, calça os sapatos de verniz e sai. Se arranja algum dinheiro, deixa o emprego e amiga-se. Erra sempre. Gasta as economias, volta ao trabalho, vai acumular novo pecúlio para sustentar novos amantes, novas decepções. É doida pelas crianças. Passa o dia gritando, brincando com elas. Mas à noite, esquece tudo e corre para a crápula. Dona Rosália atura-a por causa dos filhos. Quando lhe faz as contas, diz numa voz áspera que ouço perfeitamente na sala de jantar. Pegue o seu ordenado, Antônia, e suma-se. Não torne a aparecer aqui. Antônia recebe o salário, entrouxa os cacarecos, beija as crianças e sai cantando, certa de que encontrou um homem. Volta faminta, com marcas novas de feridas. Tu acabas no hospital, Antônia. Mas as crianças fazem um berreiro feio, e Antônia fica. A presença dessa criatura vagabunda e galicada traz-me sentimentos bons. Como vai, Antônia? A cabocla respondeu descerrando os beiços grossos e mostrando os dentes largos, num sorriso infantil. Seu Ramalho não a viu
Estava de cabeça baixa, monologando, remexendo a cinza do cachimbo com o fósforo. Dona Adélia continuava encalistrada, bicuda, machucando o vestido. Senti-me leve, quase alegre, e espantei-me de ver aquelas caras fúnebres. Isso não tem importância. Procurando bem, há muitas por aí cavando a vida. Vamos ver se arranjamos alguma coisa, Dona Adélia. Vamos ver. Depois lhe digo. História, murmurou seu Ramalho com desânimo. Aquela não dá para nada. O homem que casar com ela faz negócio ruim. Como era grande o calor, abri a janela do quintal. Uma baforada de ar quente bateu-me no rosto. Debrucei-me e distraí-me, acompanhando com a vista os movimentos da mulher que lava garrafas. O gato pulou de um galho da bangueira, saltou o muro, trepou num monte de lixo e cacos de vidro. O homem triste andava entre as pipas, debaixo do telheiro, a encher dornas. Que estaria fazendo Marina? Pensei em Dona Mercedes, vida bem-sossegada dessa galega. Um sem-vergonha o figurão que a sustentava, um caloteiro. Devia os cabelos da cabeça e dava festas, punha automóveis à disposição da Amásia. Como diabo podia um macho gostar daquela tipa de carnes bambas? Ladrões, velhacos, porcos. Bati a janela com força. Depois voltei a abri-la. A mulher magra, de cócoras, a saia entalada entre as pernas, continuava a lavar garrafas. O homem triste passeava entre as pipas. Com certeza a minha vizinha, àquela hora, pintava as unhas. Indignei-me. Ó, Vitória, por que não varre esta casa direito? Cisco por toda parte, montes de cisco, tudo cheio de poeira. Vitória não percebeu a repreensão. Agarrei uma toalha e esfreguei com ela o guarda-louça. Porcaria. Peguei um livro, abri a porta e desci os degraus do quintal, furioso com o amante de Dona Mercedes. Velhaco. Devia nas lojas, devia nas mercearias, devia ao alfaiate. Atracado aos usineiros, aos banqueiros, aos homens da associação comercial numa adulação torpe. Os credores miúdos deixavam-se esfolar com medo. Os grandes sangravam por conveniência, tinham interesses, arranjavam o que queriam. E um safado como aquele era troço no Estado. Que desgraça! Deitei-me na espreguiçadeira, acendi um cigarro, abri o livro e comecei a ler maquinalmente. De quando em quando bocejava, suspendia a leitura incompreensível. O jardim que a antiga inquilina vinha regar todas as manhãs estava sujo, maltratado, coberto de garranchos e folhas secas. Soltei o livro e fechei os olhos, aborrecido. Mas os olhos não ficaram bem fechados. Através das pálpebras meio cerradas, distinguiam-se as coisas que estavam perto do chão, 10 ou 15 metros em redor. O tronco do mamoeiro, o monte de lixo, as florinhas desbotadas. Dona Adélia, no banheiro, lavava roupa, e a água espumosa corria de lá, vinha estagnar-se numa poça junto à cerca. Se aquela tonta prestasse, estaria ajudando a mãe, ensaboando panos. Preguiça. Estava era lendo besteiras, arrancando cabelos das sobrancelhas com a pinça ou raspando os sovacos. A princípio ainda tratara dos canteiros. Habituara-se depois a levar para ali um romance, que não abria. Conversava. E eu me zangava com as conversas dela, que, como já disse, eram malucas. Zangava-me de verdade. Mas estava ali, com os olhos meio fechados, espiando os canteiros e esperando que a mulherinha chegasse. Fazia uma semana que eu andava cavando uma colocação para ela. Arranjar emprego, como não ignoram, é dificuldade. As pessoas a que a gente se dirige sorriem. Tudo fácil, as ordens, perfeitamente. Escutam as choradeiras com paciência e escrevem cartões a outras pessoas. Estas escrevem outros cartões, e assim por diante. Cada um se desaperta. Eu falara ao diretor da minha repartição. Doutor, tenho uma vizinha que faz pena, moça prendada. Mata-se para ajudar a família, mas, como sabe, trabalho de mulher em casa não rende. Se o senhor pudesse, com a sua influência... O diretor respondera distraído. Está bem, vamos ver.
Noutras repartições, a mesma história com pequenas variantes. Moça decente, instruída, matando-se para auxiliar a família, um modelo, a mãe doente. Enfim, uma cambada de mentiras inúteis. Nos bancos, moça digna, alguns conhecimentos de escrituração mercantil e de aritmética. Nos armazéns, muito preparo, muita leitura, excelente calculista, podia encarregar-se da correspondência. Nas redações, ô fulano, você não me arranja aí na expedição qualquer coisa para uma moça que eu conheço? Um osso, uma sinecura que justifique 2 ou 3 vales por mês? Afinal, fora encontrar para a Marina um emprego de 100.000 réis numa loja de fazendas. E ali estava espiando o quintal com o rabo do olho. Chap, chap, chap. Era o vascolejar da água nas garrafas. Líquido se derramava. O homem triste enchia dornas. Dona Adélia tossia no banheiro, espremendo a roupa. E Vitória, na cozinha, cantava "Cupaco, papaco, a mulher do macaco". Um galo no galinheiro pôs-se a arrastar a asa a uma franga. Eu estava fazendo ali a mesma coisa, apenas com mais habilidade e mais demora. A franga não aparecia. Quem se ligasse a ela faria negócio mau. Seu Ramalho tinha razão. Se ele, que era pai, sustentava opinião assim, imagine. Sovaco raspado, unhas cor de sangue e sobrancelhas que eram 2 traços. Mulher pelada. Para que diabo uma pessoa arrancar as sobrancelhas? De repente, a franguinha surgiu dentro do meu reduzido campo de observação. Como dizia, eu apenas enxergava uns 10 ou 15 metros do jardim. Primeiramente, distingui as biqueiras vermelhas de uns sapatos. Aqueles sapatos que, segundo a declaração de seu Ramalho, custavam uns 50.000 réis e duravam um mês. Para ir ao quintal, sapato de sair e meia de seda esticada no pernão bem feito. Ótimas pernas. As coxas, as nádegas, apertadas na saia estreita, estavam com vontade de rebentar as costuras. Talvez a franguinha tivesse percebido que eu fingia dormir. Pôs-se a ciscar por ali, rindo baixinho, avançando, recuando, mostrando-se pela frente e pela retaguarda. Eu respirava com dificuldade e pensava nas lições de geografia do seu Antônio Justino. Primeiro desaparece o casco, depois os mastros. Era o contrário que se dava agora. Quando Marina se afastava, desaparecia em primeiro lugar a parte superior do corpo, isto é, a cintura, pois a cabeça e o tronco estavam fora do meu campo de observação. Voltava a minhas costas. Xi, xi, xi. Um riso semelhante a um cochicho. Curvava-se para a frente. A cintura fina sumia-se, os quadris aumentavam. O pano marcava-lhe a separação das nádegas. Um passo, outro passo. As ancas morriam, agora eram as coxas grossas. Outro passo. Uma ruga na meia cor de creme mostrava a articulação da coxa com a perna. E a perna cheia ia adelgaçando até findar num jarrete fino, encastoado no tacão vermelho do sapato. Xi, xi, xi. O cochicho risonho afastava-se. Chegava-me aos ouvidos como o chiar de um rato. Chiar de rato, exatamente. Chiar de rato ou carne assada na grelha. Parecia-me que aquilo estava chiando dentro de mim, que a minha carne se assava e chiava. Os tacões vermelhos viravam-se para o outro lado. As biqueiras surgiam e avançavam. Lá vinham pedaços de canelas. As mãos puxavam a saia para trás, distinguindo-se os joelhos e as coxas. Como vinha curvada para a frente, a barriga desaparecia. Xi, xi, xi. O rato roía-me por dentro. Senti cheiro de carne assada. Não, cheiro de fêmea. O mesmo cheiro que antigamente me perseguia em meses de quebradeira. Dona Aurora, veja se me arranja um quarto mais barato. Os tempos andam safados, Dona Aurora. As pernas de Berta eram assim, bem torneadas. Apenas as de Berta eram nuas. Tudo em Berta era nu. Xi, xi, xi. Lá estavam novamente os quadris expostos. Para que aqueles panos? Gritei interiormente. Não era melhor que se descobrisse tudo? Coxas descobertas, rabo descoberto.
Foi assim que vi Marina entre as pestanas meio cerradas, como Berta me aparecia. As nádegas cresciam monstruosamente e eu mal podia respirar. Se Dona Adélia e Vitória viessem ali, veriam aquela armada. Marina despida, curvada para a frente, mostrando um traseiro enorme. Tolice. Dona Adélia, fria, com o pensamento distante de coisas assim, espremia camisas molhadas no banheiro. E Vitória conversava com o currupaco, o vivente que ela estima e não lhe provoca imagens indecentes. Chape, chape, chape. A mulher magra não acabava de lavar garrafas. A torneira derramava líquido da dorna. Ouvia-se perfeitamente. A princípio chegava-me um som confuso. Agora, porém, os sentidos irritados percebiam tudo. O chape-chape da mulher, o rumor do líquido, pregões de vendedores ambulantes, rolar de automóveis, a correria dos filhos de Dona Rosália no quintal próximo, o cheiro das flores, dos monturos, da água estagnada, da carne de Marina, entrava-me no corpo violentamente. Apertei as pálpebras. A poça de água, os canteiros mofinos, um monte de lixo sumiram-se. O que eu via bem eram os quartos brancos de Marina curvada, as coxas brancas. Devia estar um pouco afastada, mostrando apenas os tacões ou as biqueiras dos sapatos. Mais perto, o cheiro mais vivo, o xixi mais perceptível. E eu sentia uma espécie de desmaio com aquela aproximação. O livro caiu. Cruzei as pernas, sentei-me, vi Marina em pé junto da cerca, rindo como uma doida. Puxa, que olhos abotoados! Parece que vai ter uma congestão. Eu devia estar ridículo. Baixei a cara, com vergonha, e pus-me a esfregar as pálpebras, a agitar a cabeça para espalhar as ruindades que havia dentro dela. Quando terminei a esfregação, Marina continuava no mesmo lugar, exibindo os dentinhos com tanta malícia no rosto que fiquei besta, acuado. Felizmente podia vê-la da barriga para cima. Cara de mal assombrado, pilhariou Marina. Sonhou com alma do outro mundo? A visão obscena e os desejos lúbricos esmoreceram. Sonhei nada. Estava num entorpecimento estúpido. Tive a impressão extravagante de que o ar havia tomado de repente a consistência mole e pegajosa de goma arábica. Nesse ambiente gelatinoso, Marina se movia, nadava, desesperadamente bonita. O peitinho redondo subindo e descendo, a querer saltar pelo decote baixo. Pimenta nos olhos azuis, os cabelos de fogo desmanchando-se ao vento morno e emprestado, que soprava dos quintais. Veio-me o pensamento maluco de que tinham dividido Marina, cerrada viva, como se fazia antigamente. Esta ideia absurda e sanguinária deu-me grande satisfação. Nádegas e pernas para um lado, cabeça e tronco para outro. A parte inferior mexia-se como um rabo de lagartixa cortado. Mas eu não reparava na parte inferior, que tanto me perturbara. Recebia as faíscas dos olhos azuis e desejava enxugar com beijos a saliva que umedecia os beiços um pouco grossos da minha amiga. Estava linda. Tinha corrido por ali alguns minutos como um rato, chiando. Eu era um gato ordinário. Podia saltar em cima dela e abocanhá-la. Ao pé das estacas podres que Vitória remove todos os meses. Desafiava-me com os olhos e com os dentes miúdos. Não saltei. O que fiz foi arranjar uma carranca séria, que devia ser burlesca, porque Marina soltou uma gargalhada. Marina? Grunhi. Sua mãe não lhe falou? Sobre quê? Sobre uma colocação. Uma colocação para você. Sim, é bom uma pessoa pensar no futuro. Vocês não conversaram? Não. Ah, pensei que tivessem conversado. Sua mãe me falou e eu andei por aí martelando. Fiz o que pude. Marina tinha agora o rosto comprido e uma ruga entre as sobrancelhas. Parece que minha mãe está com pena do bocado que me dá. Diga isso, criatura. É para o seu bem. Dona Adélia saiu do banheiro, com uma bacia de roupa molhada que ia enxugar lá dentro, a ferro. Boa noite! Gritou de longe. E entrou logo. Ia escurecendo.
E aquele boa noite era uma espécie de censura, que ela não fazia claramente porque tinha medo da filha. Está aí, Marina. A pobre a esta hora lavando roupa. Marina, em silêncio, quebrava torrões com o salto do sapato. Você me desculpa a franqueza. Eu não devia estar dando opinião sobre sua casa. É porque lhe tenho muita amizade. Por isso andei pedindo por aí. Encontrou alguma coisa? Perguntou Marina sem entusiasmo. Encontrei. Para bem dizer, não encontrei coisa boa, não. Emprego público não há. Tudo fechado, tudo escuro. Enfim, sempre achei um gancho. Aonde é? Numa loja. 100.000 réis por mês. Um princípio. Depois a gente cava serviço mais fácil e mais rendoso. O que é preciso é começar. Numa loja? Disse Marina com um risinho mau. Obrigação de aturar pilhérias e até descomposturas dos fregueses. E beliscões dos empregados. Muito bom. Oh, Marina! Julgo que minha mãe está com a intenção de me ver na rua. E você também está. Oh, Marina, que horror! Se você não quer, acabou-se. Meti-me nisso porque sua mãe me pediu, compreende? E porque lhe quero muito bem. Marina sensibilizou-se. Os olhos aguaram-se, o beicinho tremeu. Obrigada, Luís. E estirou a mão. Levantei-me, tomei-lhe os dedos. O contato da pele quente deu-me tremuras. Acendeu os desejos brutais que tinham esmorecido. Olhando-a de cima para baixo, via-lhe os seios, que subiam e desciam, as coxas, a curva dos quadris. Veio-me a tentação de rasgar-lhe a saia e repetia, como um demente. É porque lhe quero muito bem, Marina. Apertei-lhe a mão, mordia o pulso e o braço. Marina, pálida, só fazia perguntar. Que é isso, Luís? Que doidice é essa? Mas não se afastava. Desloquei as estacas podres, puxei Marina para junto de mim. Abracei-a, beijei-lhe a boca, o colo. Enquanto fazia isto, as minhas mãos percorriam-lhe o corpo. Quando nos separamos, ficamos comendo-nos com os olhos, tremendo. Tudo em redor girava. E Marina estava tão perturbada que se esqueceu de recolher um peito que havia escapado da roupa. Eu queria mordê-lo e receava ao mesmo tempo que Dona Adélia nos surpreendesse, encontrasse a filha descomposta. Meu Deus! Exclamou Marina sobressaltada e virou-se rapidamente. Quando tornou a mostrar o rosto, o peito havia desaparecido. Que foi que nós fizemos, Luís? E começou a choramingar. A comoção dela me trouxe alguma vaidade, pouco de arrependimento e quase a certeza de que nunca ninguém lhe havia tocado nos peitos. Apesar da admiração idiota que Marina tinha a Dona Mercedes, tomei aqueles soluços como prova de inocência. Que foi que nós fizemos, Luís? A cantilena chorosa arrasava-me os nervos. Cocei a testa, agoniado. É o diabo, Marina. Ninguém tem culpa. Foi uma topada. E agora é continuar. Qualquer dia a gente casa. É verdade, precisamos tratar disso. Você, que acha? Concordou passivamente numa sílaba. Esta anuência xoxa me desorientou. Várias vezes tinha pensado em amarrar-me a ela e nunca me passara pela cabeça a ideia de que a minha amiga hesitasse. Mordi os beiços, despeitado. Falei nisto porque pensei... Compreende? Sim, perfeitamente. Enfim, você é quem sabe. Marina! Gritou lá de dentro seu ramalho. Cuidado com o sereno! Está certo, disse Marina rapidamente. Velho pau! Se você acha que deve ser, adeus. Adeus, Marina. Outra coisa, vamos deixar de besteira. Por que a gente não se encontra aqui, no escuro, meia-noite, quando estiverem dormindo? Valeu? Dá cá um beijo. Venha lavar os pratos, Marina. Já vou. E escapuliu-se correndo. Sentei-me na espreguiçadeira, apanhei o livro. É uma dos diabos. Eu queria dar a ela alguma independência. Acabou-se. Gosto da pequena. Amarro uma pedra no pescoço e mergulho. Defronte da minha casa veio morar uma família esquisita,
que não se relacionou com a vizinhança. Um velho barbudo, encolhido, e 3 moças amarelas, sujas, mal vestidas, ruivas e arrepiadas. O homem, de nome ignorado, andava olhando os pés, carrancudo, e não cumprimentava ninguém. Às vezes surgia a figura de uma das moças à janela, mas se alguém aparecia na rua, o postigo se fechava silenciosamente. Eu queria saber que espécie de gente é aquela. Resmungava Dona Adélia. Só bicho. É mesmo, Dona Adélia, concordava Antônia. Tudo intocado, só bicho. Seu Ivo procurou entrar na toca, bateu, pediu comida, não teve resposta. Um dia, Dona Mercedes atracou-me na passagem. O senhor não me dirá que mistério é esse? E eu sei, minha senhora. De que viverão eles? Perguntava Dona Adélia. Seu Ramalho explicava. Cada qual tem os seus ganchos. É exato, confirmava Dona Adélia. Enquanto a criada andava em busca de machos, Dona Rosália esquecia os meninos e ficava horas ganhando calos nos cotovelos, o olho pregado na casa da família esquisita. Que vida! Uma pessoa assim cria mofo. Nem vão à igreja. Talvez sejam protestantes, comentava seu Ramalho. Com certeza, devem ser bodes. Até Marina fervia de curiosidade. Luiz, descubra isso, meu filho. De repente começaram a circular boatos feios. As moças eram filhas e amantes do velho. Que horror! Logo 3? É por isso que ele anda capiongo? São remorsos? Provavelmente. Eu queria que me dissessem como se soube. Ora, como se soube? Sabe-se tudo. Mas quem viu? O carvoeiro tinha visto o homem abotoado a uma das sujeitas, no quarto. Porcaria! Nem fechavam a porta. Dona Mercedes resumiu o caso. É verdade. O carvoeiro lhe contou Dona Mercedes. Não, foi outra pessoa. Na cidade onde eles moravam, todo mundo falava. Foi o que me disseram. Sei de fonte limpa. Quem teria dito? Com certeza a personagem graúda que vivia com ela. Estão ouvindo? Dona Mercedes garantiu. Até dá engulhos, exclamou Antônia cuspindo. Comer 3 filhas? Que lobisomem! Daí em diante, o velho se chamou lobisomem. Parece que lobisomem amanheceu doente, não saiu hoje. São pecados. As crianças de Dona Rosália contavam história de lobisomens e o herói delas era o vizinho. A notícia chegou aos ouvidos de Julião Tavares. Diz que um velho por aqui destambocou as filhas? Como é? Calúnias, respondeu Moisés. Em todo caso, é bom verificar isso. Talvez a gente pudesse agarrar uma. Cachorro. Lobisomem continuava como tinha chegado, indiferente, a cara enferrujada, tão distraído que esbarrava com as pessoas, e os chofés paravam os autos violentamente para não atropelá-lo. E as filhas, coitadas, amarelas, feias, nem se penteavam. Saberiam alguma coisa? Talvez não soubessem. Ao mudar-se para ali, certamente já traziam uma carga de infelicidades. E era possível que houvessem percebido fragmentos de horrores, gestos de desprezo, pilhérias ladradas na rua. Pobre do lobisomem. Não tinha hora para sair, hora para chegar, sempre só. Nem um guarda-chuva, nem uma bengala, trastes necessários a homem tão curvado. Ora para um lado, ora para o outro, sem destino. Que vida! Nem um hábito. Esta ideia de uma pessoa viver sem hábitos era para mim extremamente dolorosa. Apesar de haver atravessado uma existência horrível, sempre encontrara nela, mesmo nos tempos mais duros, ocupações que me entretinham. Comparava-me a lobisomem. Eu era quase feliz, e a comparação me atenazava. Marina tinha deixado de ver-me à tarde, mas todas as noites a gente se reunia no fundo do quintal. Ela passava pelo buraco da cerca, encostava-se ao tronco da mangueira e eram beijos, amolegações que nos enervavam. Vamos entrar, descansar um bocado, Marina. Já que chegou aqui, dê mais uns passos. Você está maluco? Eu vou dar o fora. Qualquer dia a gente mete o rabo na ratoeira.
Os velhos descobrem tudo, estrilam, e é um fuzuê da desgraça. Deixa disso, Marina. Vamos lá para dentro. Goodbye. Vem cá, Marina. Vai-te embora, lobisomem. Até ali, àquela hora, surgia o nome do vizinho. O que mais me aborrecia era não saber se as pessoas que falavam dele acreditavam na história suja. Enchia-me de raiva por não conseguir livrar-me dos fuxicos. Desprezava involuntariamente o desgraçado lobisomem. Se aquilo fosse verdade... Não tinha verossimilhança. Era leive, disparate. Mas tanta gente repetindo as mesmas palavras. E casos iguais já se tinham visto. Besteira. Perdendo tempo com bobagens. Para o inferno. Realmente a cara de lobisomem não inspirava simpatia. E as filhas, de boca aberta, brancas, enroscadas, moles. Gente suspeita. Estas dúvidas eram terríveis. Agarrava-me ao judeu para libertar-me delas. Este é o diabo. Uma criatura inofensiva, uma criatura parada. Safadeza, dizia Moisés tranquilamente. Infâmia, esta canalha precisa chicote. Pois não fale nisso, homem. Para que mexer em porcaria? Não é tanto assim, intervinha Julião Tavares. O incesto é natural, explica-se. Lá vem pedantismo. E não prestava atenção à conversa de Julião Tavares. Lembrava-me de outro indivíduo infeliz, um sertanejo que via há muitos anos, quando ele saía da prisão depois de cumprir sentença. Era um cearense esfomeado que tinha aparecido na vila em tempo de seca. Esmulambado, cheio de feridas, trazia escanchada no pescoço uma filhinha de 4 anos. Tinham ido morar na Rua das Putas e viviam de esmolas. Um dia, as vizinhas ouviram gritos na casinha de palha e taipa que eles ocupavam. Juntaram-se curiosos, olharam por um buraco na parede e viram o homem na esteira, nu, abrindo à força as pernas da filha nua, ensanguentada. Arrombaram a porta, passaram o homem na embira, deram-lhe pancada de criar bicho. E ele confessou, debaixo do zinco meio morto, que tinha estuprado a menina. Processo, condenação no júri. Anos depois, os médicos examinaram a pequena. Estava inteirinha. O que havia era sujidade e um corrimento. Tratando a doença da filha com remédios brutos da medicina sertaneja, o homem tinha sido preso, espancado, julgado e condenado. Está ouvindo, seu Moisés? Cipó de boi, facão e pé no tronco. Moisés indignava-se. Julião Tavares bocejava. Natural. A justiça não é infalível. Marina, a gente deve acabar com isto, minha filha. Vamos para dentro. Vou nada. Torcia o corpo, defendia a virgindade com unhas e dentes. Está direito. Então é melhor apressar o casório. Com que roupa? Disse Marina. Que é que falta? Tudo. Eu sou uma noiva pelada, meu filho. Impacientei-me. Ora. Entre nós não há cerimônia? Arranje-se. Eu tenho umas economias. Pouco, mas tenho. Também você não precisa de muita coisa. Umas fronhas, umas camisas. Como vem, eu tinha boa vontade. O que receava era transformar as nossas relações miúdas num acontecimento social importante. Aquilo viera pouco a pouco, sem a gente sentir. Naturalmente, gastei meses construindo esta Marina que vive dentro de mim, que é diferente da outra, mas se confunde com ela. Antes de eu conhecer a mocinha dos cabelos de fogo, ela me aparecia dividida numa grande quantidade de pedaços de mulher. E às vezes os pedaços não se combinavam bem. Dava-me a impressão de que a vizinha estava desconjuntada. Agora mesmo temo deixar aqui uma sucessão de peças e de qualidades. Nádegas, coxas, olhos, braços, inquietação, vivacidade, amor ao luxo, quintura, admiração à dona Mercedes. Foi difícil reunir essas coisas e muitas outras, formar com elas a máquina que ia encontrar-me à noite, ao pé da mangueira. Preguiçosa, ingrata, leviana. Os defeitos, porém, só me pareceram censuráveis no começo das nossas relações.
Logo que se juntaram para formar, com o resto, uma criatura completa, achei-os naturais, e não poderia imaginar Marina sem eles, como não a poderia imaginar sem corpo. Além disso, ela era meiga, muito limpa. Asseio, cuidado excessivo com as mãos. Passava 1 hora no banheiro e a roupa branca que vestia cheirava. Nos nossos momentos de intimidade, eu sentia às vezes uma tentação maluca. Baixava-me, agarrava-lhe a orla da camisa, beijava-a, mordia-a. Isto me dava um prazer muito vivo. O pior é que você ainda não me pediu. Gemeu Marina e fingiu-se amuada. Liguei pouca importância ao amu, mas fiquei remoendo aquela ideia desagradável de explicar-me aos outros sobre coisas que só eram interessantes para nós. Explicações horríveis. Necessário entender-me com seu ramalho, pedir o consentimento dele, dizer besteiras, ia escrever-lhe uma carta com laços sagrados, felicidade conjugal, himeneu... Infâmia. Só a ideia de escrever isto me dava náuseas. Intenções puras. E era preciso comprar móveis, trastes de cozinha, cortinas para janelas, almofadas. Intenções puras. Domingo, na missa, o padre leria: querem casar-se Luís Pereira da Silva, com 35 anos, etc., etc., e Marina Ramalho, etc., etc. Luís Pereira da Silva, com 35 anos, estava longe da igreja e dos banhos. Que necessidade tinha Luís Pereira da Silva daquela verbiagem? Depois os cartões de comunicação, grandes, com letras douradas, aos colegas da repartição, aos conhecidos, às amigas de Marina, ao padrinho, oficial do exército. Indispensável um cartão ao padrinho, que era oficial do exército e servia em Mato Grosso. Alguém me mandaria um telegrama. Intenções puras. Marina dá grande valor aos telegramas. Peço amanhã. Murmurei, compondo mentalmente as frases bestas da carta. Falo amanhã ou escrevo. Mão de esposo, união conjugal, intenções puras. Marina gosta disto. Provavelmente iria recortar e guardar com cuidado a notícia que o jornal publicaria na 7ª página, junto aos versos. Em pé, diante do livro aberto, o juiz me perguntaria: o senhor Luís da Silva quer casar com dona Marina Ramalho? Eu, encabulado, mastigaria uma sílaba, esfregando as mãos. Marina, de roupa branca e flores de laranjeira, afirmaria com a cabeça, pálida e comovida. O diretor me diria: entrou no rol dos homens sérios, seu Luís. Dona Adélia choraria abraçada à filha, como é de costume. Os sapatos me apertariam os calos, e o telegrama seria pouco mais ou menos assim: felicitações ao prezado amigo. Automóveis da casa para a igreja e da igreja para a casa. Haveria, na minha sala, alguns troços novos e inúteis. À noite, quando eu fosse procurar em minha mulher as últimas novidades, ela me falaria com entusiasmo naquela glória toda. No dia seguinte, Dona Rosália se penduraria à janela para gritar: estava muito bonita a sua grinalda, minha negra. Quanto iriam custar tantas maçadas? Talvez os 3 contos de réis voassem. É o diabo, Marina. Vamos ver se arranjamos isto com simplicidade. No outro dia, retirei 500 mil réis do banco e fui à casa vizinha. Oh, dona Adélia, faça o favor de chamar a Marina. E enquanto esperava... Ela contou à senhora, não contou? Pois é, parece que o mês vindouro a gente se engancha. Tenha a bondade de explicar isto a seu ramalho. Ele já sabe, não? Dona Adélia embrenhou-se em circunlóquios para dizer que o marido sabia e não sabia. Sabia que eu gostava da menina. Isto se via perfeitamente. Agora, ir para a igreja assim tão depressa era surpresa. Marina se vestia num quarto próximo, topando nos móveis, derrubando as coisas. É isto, dona Adélia. Quem tem de se empenhar, que se venda logo. A senhora não acha? Explique a seu ramalho. Esse negócio de pedido de casamento é muito pau, não tenho jeito. Apareça, Marina. 1 minuto, respondeu a minha amiga, mostrando um pedaço da cara pela porta entreaberta.
Estou acabando de me calçar. Está nada. Está pintando os beiços. Essa sua filha é uma pintura, dona Adélia. Sem saber se aquilo era elogio ou censura, dona Adélia sorriu vexada e justificou Marina. É a mocidade. Meti a mão no bolso para tirar os 500.000 réis, acanhei-me. Tirei um cigarro, que machuquei olhando as figuras das paredes. A senhora tem um coração de Jesus muito bonito. Marina apareceu, enroscando-se como uma cobra de cipó e tão bem vestida como se fosse para uma festa. Ao pegar minha mão, ficou agarrada, os dedos contraídos, o braço estirado, mostrando-se na faixa de luz que entrava pela janela. Isto me dava a impressão de que o meu braço havia crescido enormemente. Na extremidade dele, um formigueiro em reboliço tinha tomado subitamente a conformação de um corpo de mulher. As formigas iam e vinham, entravam-me pelos dedos, pela palma e pelas costas da mão, corriam-me por debaixo da pele, e eram ferroadas medonhas. Eu estava cheio de calombos envenenados. Não distinguia os movimentos desses bichinhos insignificantes que formavam o peito, a cara, as coxas, as nádegas de Marina, mas sentia as picadas, e tinha provavelmente os olhos acesos e esbugalhados. Com uma sacudidela, desembaracei-me da garra que me prendia e tornei-me um sujeito razoável. E estávamos combinando, Marina. Quanto mais depressa, melhor, foi o que eu disse a dona Adélia. Gente pobre não tem luxo. É preciso fazer as coisas com decência, opinou Marina. Claro, mas com modéstia. Não é, dona Adélia? Dispensa-se o véu. Para que véu? Eu, por mim, casava hoje. Marina escandalizou-se, trombuda. E dona Adélia, mexendo-se aflita na cadeira, que rangia sob as banhas excessivas, baixava os olhos, escondia as mãos papudas debaixo do avental, dava razão a mim, dava razão à filha, num desconchavo. É mesmo, seu Luís. Gente pobre não tem luxo. Com decência? E então? Antigamente um noivado era serviço. Preparar a roupa branca, bordar a colcha, que trabalhão. Tarefa para meses. Hoje em dia, na máquina, vucu, 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 num instante se borda uma colcha. A gente podia passar sem a colcha bordada. Isto é casamento de cambembe, disse Marina. Dona Adélia, com os olhos suplicantes, pedia silêncio. A propósito de roupa branca, dona Adélia? Calei-me, com vergonha de oferecer os 500.000 réis. O mulherão suspirou. No meu tempo de moça, um pedido de casamento era coisa muito séria. Agora eu estava ali, conversando sobre lençóis. A propósito de roupa branca, dona Adélia, estive pensando. Até falei com a Marina, provavelmente ela disse à senhora. Para abreviar, compreende? Compreendia. Cedo ou tarde eu havia de comprar esses panos. Para que etiqueta? Por isso me lembrei de propor à Marina. A senhora não leva mal, suponho. Não levava. Quando duas pessoas se entendem... Pois é, uma espécie de adiantamento. É tirar de uma mão e botar na outra. Fica tudo em casa. Entreguei à Marina a pelega de 500. Está aqui, minha filha. Comece os arranjos. E adeus, que não quero perder o ponto. Marina recebeu o dinheiro sem constrangimento. E eu me sensibilizei, julgando que ela procedia assim por estar identificada comigo. Fiz-lhe algumas recomendações miúdas e retirei-me. A primeira pessoa conhecida que encontrei na rua foi Julião Tavares. Senti um estremecimento desagradável, a repugnância que sempre me vinha quando dava de cara com aquele sujeito e fingi não vê-lo. Entrei numa loja para não falar com ele. Na repartição, as horas correram doces e rápidas. O café estava cheio de caras amáveis. Guardei da memória pedaços de conversas. O cego dos bilhetes de loteria passou entre as cadeiras, batendo com o cajado no chão, cantando o número. Se eu pegasse a sorte grande, Marina teria colchas bordadas à mão. Pobre de Marina. Precisava fazenda macia, pulseiras de ouro, penduricalhos. As cadeiras da minha casa eram bem ordinárias. No tijolo safado não havia tapete, nem um quadro na parede. E o colchão, duro como pedra, faria escoriações no corpo de Marina. Contento-me com muito pouco,
Habituei-me cedo a dormir nas estradas, nos bancos dos jardins. 16384. Gemia o cego batendo com a bengala no cimento. Ou seria outro número. 100 contos de réis, dinheiro bastante para a felicidade de Marina. Se eu possuísse aquilo, construiria um bangalô no alto do farol. Um bangalô com vista para a lagoa. Sentar-me-ia ali, de volta da repartição à tarde, como Tavares e companhia, Dr. Gouveia e os outros. Contaria histórias à minha mulher, olhando os coqueiros, as canoas dos pescadores. 16384. Vestido de pijama, fumando, olharia lá de cima os telhados da cidade, os bondes pequeninos a rodar quase parados e sem rumor, os focos da iluminação pública, os coqueiros negros à noite. Uns quadros a óleo enfeitariam a minha sala. Marina dormiria num colchão de paina. E quando saltasse da cama, pisaria num tapete felpudo que lhe acariciaria os pés descalços. 16384. Um tapete fofo, sem dúvida. E a cama teria uma colcha bordada cobrindo o colchão de paina. Uma colcha bordada em 6 meses. Alguns dias depois, Marina me chamou para mostrar os objetos que tinha comprado. Não era quase nada. Calças de seda, camisas de seda e outras ninharias. Que é do resto? Que resto? Perguntou espantada. É só isto. Veja se as camisas estão bem feitas. Diga se as cores lhe agradam. Muito boas, murmurei. Mas você nem está olhando. Para quê? Não entendo. O que vejo é que falta quase tudo. Que se há de fazer? É a caristia. Em todo caso, julgo que você aprova. Que remédio! Havia de brigar com ela, dizer-lhe que tivesse juízo, explicar que sou pobre, não posso comprar camisas de seda, pó de arroz caro, 6 pares de meias de uma vez. 6 pares de meias! Que desperdício! Se ela suasse no veio da máquina ou aguentasse as enxaquecas do chefe na repartição, não faria semelhante loucura. Mas não despropositei, como o coração me pedia. Está bem. Vamos comprar o resto. Faça economia, viu? Os cobres estão escassos. Sangrei mais 500 mil réis. Depois sangrei 200. Adquiri móveis em leilão e vesti-me de novo, porque as minhas camisas estavam esfiapadas e o paletó se cobria de nódoas. Marina aplaudia a transformação que se ia operando no meu exterior. Precisa mandar consertar essa gola. O corpo está bom. Os pés não prestam, com esses sapatos indecentes. Dê por visto um pavão. Ofereci a seu Ivo os meus sapatos cambados e reformei os pés. O dinheiro sumia-se. Essas alterações chupavam-me as reservas acumuladas com paciência. Eu vivia preocupado, fazendo cálculos na rua, e ainda não havia comprado uma lembrança para a Marina. Liquidei a minha conta no banco. Estudei cuidadosamente uma vitrina de joias. Escolhi um relógio pulseira e um anel. Saí da joalheria com 20 mil réis na carteira, algumas pratas e níqueis. Mais nada. Apenas confiança no futuro, apesar dos encontrões que tenho suportado. Os matutos acreditavam na minha literatura. 20 mil réis para café e cigarros. Ia cheio de satisfação maluca. Não tirava a mão do bolso, apalpava as caixinhas. Sentia através do papel de seda a macieza do veludo. Na alvura do braço roliço, a fita do relógio faria uma cinta negra. A pedrinha branca faiscaria no dedo miúdo. Moisés me emprestará 50 mil réis até o mês vindouro. Ao chegar à rua do Macena, recebi um choque tremendo. Foi a decepção maior que já experimentei. A janela da minha casa, caído para fora, vermelho, papudo, Julião Tavares pregava os olhos em Marina, que, da casa vizinha, se derretia para ele, tão embebida que não percebeu a minha chegada. Empurrei a porta brutalmente, o coração me estalando de raiva, e fiquei em pé, diante de Julião Tavares, sentindo um desejo enorme de apertar-lhe as goelas. O homem perturbou-se, sorriso amarelo, esgueirou-se para o sofá, onde se abateu. — Tem negócio comigo? A cólera engasgava-me. Julião Tavares começou a falar,
e pouco a pouco serenou, mas não compreendi o que ele disse. Canalha! Meses atrás se entalara num processo de defloramento de que se tinha livrado graças ao dinheiro do pai. Com o olho guloso em cima das mulheres bonitas, estava mesmo precisando uma surra. E um cachorro daquele fazia versos. Era poeta. Aprumava-se. As palavras corriam-lhe facilmente, mas continuei a ignorar o que significavam. Tem negócio comigo? Repeti sem pensar que o tipo já havia provavelmente dado resposta. A loquacidade de Julião Tavares aborrecia-me. Uma voz líquida e oleosa que escorria sem parar. A minha cólera esfriava, o suor colava a minha camisa ao corpo. A roupa do intruso era bem feita, os sapatos brilhavam. Baixei a cabeça. Os meus sapatos novos estavam mal engraxados, cobertos de poeira, pés de pavão. Julião Tavares falou sobre a política do país. A enxurrada cobria-se de nódoas de gordura que se alastravam. Ia lá discutir com aquele bandido? O meu desejo era insultá-lo. Nunca estou em casa a esta hora. Estou no serviço, percebe? Sou um homem ocupado. Perfeitamente, respondeu Julião Tavares. Uma vida cheia, uma vida nobre, dedicada ao trabalho. Só a pontapés. Muito bonito, seu doutor. Ultimamente, embora repugnado, eu o tratava por você. Uma coisa é jogar frases em cima do trabalho alheio, outra é pegar no pesado. Julião Tavares fechou a cara. Todos nós temos as nossas obrigações, homem. Cada qual sabe onde o sapato lhe aperta. Olhei os pés dele, e o meu ódio aumentou. Os seus não devem apertar muito. Acha? Baixei a cabeça, mordi os beiços para não gritar os desaforos que me subiam à garganta e que eu engolia. Pus-me a marchar na sala estreita, batendo os calcanhares com força. De uma parede a outra 4 passos. A porta, que tinha ficado aberta, mostrava-me os paralelepípedos, as sarjetas, as pernas dos transeuntes, só as pernas, porque, como já disse, eu tinha a cabeça baixa. A minha curiosidade se concentrava nos sapatos dos transeuntes. Passaram os tamancos de um carregador, os chinelos de Antônia, umas botinas velhas que julguei serem de lobisomem. As crianças de Dona Rosália corriam e gritavam, mas estavam descalças. Lembrei-me da fazenda do meu avô. As cobras se arrastavam no pátio. Eu juntava punhados de seixos miúdos, que atirava nelas até matá-las. Às vezes a brincadeira se prolongava, mas, afinal, as cobras morriam, e perto dos cadáveres ficavam montes de pedras. Certo dia, uma cascavel se tinha enrolado no pescoço do velho Trajano, que dormia no banco do copiar. Eu olhava de longe, aquele enfeite esquisito. A cascavel chacoalhava. Trajano dançava no chão de terra batida e gritava: "Tira, tira, tira!" As alpercatas de Amaro Vaqueiro iam do curral dos bois ao chiqueiro das cabras. Em dias de pega, Camilo Pereira da Silva desenroscava-se, vestia o gibão, calçava as perneiras. O barbicacho do chapéu de couro terminava debaixo do queixo, numa borla que fazia uma barbinha ridícula. Assim, paramentado, Camilo Pereira da Silva andava emproado como um galo, e as rosetas das esporas de ferro tilintavam. Levantei a cabeça. Julião Tavares sorria e continuava a derramar a voz azeitada. Perto, pancadas de ferro tinindo. Eram as picaretas dos calceteiros que deslocavam as pedras da rua, consertavam o calçamento. No fim de uma daquelas viagens de 4 passos, eu via, a alguns metros de distância, um montão de paralelepípedos que a poeira cobria. E nessa nuvem de poeira, figuras curvadas, movendo-se. Desejei atirar todos aqueles paralelepípedos em cima de Julião Tavares. Tornei a baixar a cabeça, desanimado. Continuei a olhar os pés dos raros transeuntes que passavam na rua. Ia e vinha. 1, 2, 1, 2, meia volta. Este exercício era irritante. A porta escancarada convidava-me a abandonar tudo, a sair sem destino. 1, 2, 1, 2, e não parar tão cedo. Nenhum sargento me mandaria fazer meia volta.
Os meus passos me levariam para o oeste, e à medida que me embrenhasse no interior, perderia as peias que me impuseram, como a um cavalo que aprende a trotar. Tornar-me-ia de novo meio cigano, meio selvagem, andaria numa corrida vagabunda pelas fazendas sertanejas, ouviria as cantigas dos cantadores e as conversas das velhas nas fontes. Veria, à beira dos caminhos estreitos, pequenas cruzes de madeira, as mesmas que vi há muitos anos, enfeitadas de flores secas e fitas desbotadas. Indicaria uma delas, estirando o beiço. Quem teria morrido ali? E alguém me informaria, repetindo as histórias dos cantadores e as conversas das velhas nas fontes. Um sujeito que namorou a noiva de outro. Estremeci. Os meus dedos contraíram-se, moveram-se para Julião Tavares. Com um salto eu poderia agarrá-lo. Pensei em seu Evaristo e na cobra enrolada no pescoço do velho Trajano. Parei no meio da sala, aterrado com a imagem medonha que me apareceu. O pescoço do homem estirava-se, os ossos afastavam-se, os beiços entreabriam-se roxos, entumecidos, mostrando a língua escura e os dentinhos de rato. — Está doente? Perguntou-me Julião Tavares. Suponho que a minha resposta foi despropositada. O rapaz levantou-se, aproximou-se, e eu me desviei dele com um palavrão. Não me lembro do que disse, mas sei perfeitamente que terminei com um palavrão obsceno. Julião Tavares aprumou-se. — Puta que o pariu! Resmunguei. Parece que ele ouviu, mas fingiu que não tinha ouvido. Agarrou o chapéu e saiu. Bonito! E pus-me a esfregar as mãos. Por causa de uma guenza de maus costumes, está um homem a aperrear-se. Enrolem-se, durmam, danem-se, vão para a casa do diabo. Fui à cozinha e conversei 1 minuto com o currupaco. O jantar está na mesa, disse Vitória. Entrei na sala de jantar, bebi um pouco de aguardente, fiquei um instante olhando por cima do muro a mulher que lava garrafas e o homem que enche dornas. A sombra da mangueira ia cobrindo o quintal. As moscas estão comendo o jantar, gritou Vitória. Cheguei-me à mesa, bebi mais um trago de aguardente e tomei o caminho da rua. Marina estava à janela. Que é isso? Vai com tanta pressa? Fale com os pobres. Pareceu-me contrafeita. Sem vergonha. Não matei seu boi não, moço. Me largue. Passeei à toa pelas ruas, parando em frente às vitrinas, com a tentação de destruir os objetos expostos. As mulheres que ali estavam em pasmaceira, admirando aquelas porcarias, mereciam chicote. Fui ao jornal, li os telegramas. Eram notícias sem importância, mas julguei perceber nelas graves sintomas de decomposição social. Estive olhando sem ler os cartazes do cinema. Entrei, maquinalmente. O porteiro sabe que trabalho na imprensa e não pediu bilhete de ingresso. Na sala de projeção fiquei de pé, ao fundo, por baixo da cabina, sem ver a tela. Nunca presto atenção às coisas, não sei para que diabo quero olhos. Trancado num quarto, sapecando as pestanas em cima de um livro. Como sou vaidoso e como sou besta. Caminhei tanto, e o que fiz foi mastigar papel impresso. Idiota. Podia estar ali, a distrair-me com a fita. Depois, fim da projeção, instruir-me, vendo as caras. Sou um besta. Quando a realidade me entra pelos olhos, o meu pequeno mundo desaba. À saída, encontrei Moisés, encostado a um poste da iluminação, lendo um jornal. — Acabe com essa literatura, Moisés! Exclamei impaciente. — Não serve. Moisés dobrou a folha sorrindo. — Que história é essa? — É o que lhe digo, não serve. A linguagem escrita é uma safadeza que vocês inventaram para enganar a humanidade, em negócios ou com mentiras. — Que diabo tem você? Perguntou Moisés. — Não é nada, não. É que não vale a pena. Acredite que não vale a pena. Uma pessoa passa a vida remoendo essas bobagens. Tempo perdido. Uma criança mete a gente num chinelo, Moisés. Qualquer imbecil mete a gente num chinelo, Moisés. Às 11 horas, achava-me encostado a uma banca do Helvética, bebendo aguardente e não distinguindo bem as pessoas que se serviam nas outras mesas. Funcionários, políticos, negociantes, chofés, prostitutas.
Uma criaturinha magra empurrou uma das portinholas que dão para a Igreja do Livramento. Avançou, de manso. Ninguém lhe prestou atenção. Psiu, senta aí. Chegou-se, acanhada, e esperou a repetição do convite. Senta aí. Sentou-se. O peito era uma tábua, os braços finos, as pernas uns cambitos que nem sei como aguentavam o corpo. A carinha não era feia. Talvez tivesse sido bonita. Beba alguma coisa? Não, muito obrigada. E espalhou a vista pelas mesas. Procurando alguém? Era. Parece que ele hoje não vem. Já é tão tarde. Onde mora? Aqui, na Rua da Lama. É perto. E mostrou a chave que trazia na mão. Beba alguma coisa, insisti. Não, senhor, eu não bebo. Tossia e olhava a porta da cozinha. Um petisco? Pimentel entrou na sala e perguntou-me ao ouvido. Onde diabo arranjou esse canhão? Coitadinha, não era feia. O que estava era estragada. Aceite. A criatura hesitava, afogueada. Afinal, se resolveu. Muito obrigada, eu aceito. O senhor vai comigo, não? É aqui, pertinho. Comeu de cabeça baixa, em silêncio, e repetiu o prato. Só falou ao terminar o café. Vamos? Meti a mão no bolso e lembrei-me de que me restava uma cédula de 20.000 réis. Recebi o troco e levantei-me. Vai comigo? Tornou a perguntar a mulher. Bebi o resto da aguardente. Vamos lá. No quartinho sujo, a rapariga despiu-se e veio abraçar-me desajeitada. O cabelo tinha um óleo de cheiro enjoativo. Esteja quieta. E afastei-me. Sentei-me na cama, sem tirar o chapéu. Ela acomodou-se, as pernas cruzadas, os braços cruzados, escondendo os peitos bambos. Curvada, mostrava apenas um pedaço da barriga engelhada e escura. Anda na vida há muito tempo? Nem por isso. 4 anos. 4 anos. E ali estava aquela carcaça comida pelo treponema. Panos caídos no chão, o irrigador com o permanganato. Na mesinha da cabeceira, essências ordinárias disfarçavam um cheiro forte de esperma. Tive necessidade de fumar. Encontrei cigarros, mas procurei fósforos em todos os bolsos e o que achei foi o pacote com as caixinhas de veludo, o relógio, pulseira e o anel. Faz o obséquio de me arranjar uma caixa de fósforos? A mulher levantou-se. Escanzelada, coxas finas com marcas de varizes, nádegas murchas. Que peleiro. Muito obrigado. Acendi o cigarro. A mulher sentou-se junto de mim e começou o seu trabalho de abraços, beijos, etc. Esteja quieta. Meti a mão no bolso. Senti através do papel de seda a macieza do veludo. A fita do relógio faria uma cinta negra no braço roliço. Um braço macio como veludo. Os beijos começavam no pulso, onde a fita se enrolaria. O tic-tac seria do relógio ou do sangue correndo na artéria? Na escuridão do quintal, os meus beiços avançavam na pele, que se cobria de borbulhas pequenas como pontas de alfinetes. Sempre foi assim, magra? Ah, não. Respondeu a mulher, ocultando as pelancas dos peitos com os cotovelos ossudos. Era cheia, gordinha. Acariciei com as pontas dos dedos o papel de seda. A mulher bocejava, caceteada. Que horas seriam? Talvez 1 hora. A folhagem da mangueira estendia um pretume no quintal. Os mais insignificantes rumores cresciam. O salto dos grilos nos canteiros, a queda das folhas, o trabalho das formigas. A luz vermelha do farol espalhava-se pelo telhado. 1 minuto depois, não era vermelha, era branca. Usávamos precauções excessivas. Receávamos que os nossos suspiros fossem ouvidos nas casas fechadas. Parece que isso rende pouco, hein? Perguntei, abarcando com a vista a mesinha, o espelho rachado, o irrigador, as camisas sujas, toda a miséria do quarto. A mulher teve um gesto de esmorecimento. E então? Não está vendo? É, não se dá. Por que não arranja outra vida? Levantou os ombros, quase agastada. Ora, outra vida? Que vida? Sempre os mesmos conselhos. Daqui só para a cova.
Realmente, coitada. Dali era para a cova, com escala pelo hospital. Infelicidade. Eu é que me podia considerar um sujeito feliz. Repetia isto maquinalmente, enquanto apalpava as caixinhas de veludo. Soltei-as, com raiva. Ergui-me, esfreguei as mãos. O sentido das palavras que me dançavam no espírito tornou-se claro. Perfeitamente. Um sujeito feliz. Que é que me faltava? Livre. Se me viesse aquela desgraça depois do casamento? A sem vergonha, admiradora de Dona Mercedes, tinha feitio para cornear marido mais vigilante que eu. Dona Mercedes é linda, parece uma artista de cinema. Sem vergonha. Recuperava a minha liberdade. Muito bem. Fazia tempo que não frequentava as mulheres, pois estava em casa de uma. O pior é que só me restava 14.000 réis e uns níqueis. O dinheiro tinha voado. Tinha se esbagaçado. Virara camisas de seda, pó de arroz. Dos males o menor. Vão-se os anéis, fiquem os dedos. Magnífica solução. Liberdade. Liberdade completa. Pus-me a cantar estupidamente, batendo com os dedos na tábua da mesinha. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Está indisposto? Perguntou a mulher. É bom deitar-se, descansar. Vamos dormir. Dormir. Que lembrança. Não, adeus. Está aqui. Não lhe dou mais porque não tenho, ouviu? Desculpe. A criatura recusou os 10.000 réis que lhe apresentei. Pode guardar. Nós não fizemos nada. Além disso, pagou a ceia. Eu estava com fome. Não, senhora, receba. É o que tenho. Muito obrigada. Já não lhe disse que não aceito? Eu estava com fome. Encolerizei-me de verdade e despropositei. Não me faça cometer um desatino. A senhora é relógio para trabalhar de graça? A senhora tem a obrigação de andar nua diante de mim? 2 horas de chateação, de conversa mole? A senhora é relógio? A senhora não é relógio. A mulher recebeu o dinheiro, espantada. Julgou-me doido, suponho. Realmente, as últimas palavras me haviam tornado furioso. Marina me explicou muito direitinho que eu não tinha razão. O que tinha era a falta de confiança nela. Chorou e fiquei meio lá, meio cá, propenso a acreditar que me havia enganado. Posso obrigar uma pessoa a não olhar para mim? Posso furar os olhos do povo? Não, senhora. A coisa era diferente. Eles tinham sido pegados com a boca na botija, grelando, esquecidos do mundo. Tinham ou não tinham? Sim, senhor, mas sem malícia. Posso furar os olhos do povo? Esta frase besta foi repetida muitas vezes e, em falta de coisa melhor, aceitei-a. Sem dúvida, as mulheres hoje não vivem como antigamente, escondidas, evitando os homens. Tudo é descoberto, cara a cara. Uma pessoa topa outra. Se gostou, gostou. Se não gostou, até logo. E eu, de fato, não tinha visto nada. As aparências mentem. A terra não é redonda? Esta prova da inocência de Marina me pareceu considerável. Tantos indivíduos condenados injustamente neste mundo ruim. O retirante, que fora encontrado violando a filha de 4 anos, estava aí, um exemplo. As vizinhas tinham visto o homem afastando as pernas da menina. Todo mundo pensava que ele era um monstro. Engano. Quem pode lá jurar que isto é assim ou assado? Procurei mesmo capacitar-me de que Julião Tavares não existia. Julião Tavares era uma sensação desagradável, que eu pretendia afastar de minha casa quando me juntasse àquela sensação agradável que ali estava a choramingar. Pois bem, minha filha, não vale a pena falar mais nisso. Enxugue os olhos. Se você diz que não foi, não foi. Acabou-se, não se discute. Está aqui uma lembrancinha que eu lhe trouxe. Vamos ver se fica bonito. Marina desembaraçou-se das lamúrias, passou a uma alegria ruidosa. Muitos agradecimentos, uns beijos ainda com a cara molhada. Estranhei aquela mudança repentina. Nervoso. Quando casar, direita. Marina examinava o relógio e o anel.
Levantava a mão, afastava, aproximava. Uma beleza! Você tomando incômodo. Incômodo? Eu estava com o bolso pegando fogo e devendo 50.000 réis ao Pimentel. Não se preocupe, o que precisamos é acertar essa história do casamento. Quando é isso? Respondeu vagamente. Andava abordando umas guarnições, preparando umas almofadas, e faltavam certas coisas. Impacientei-me. Se você só se decidir quando tiver tudo, assim ninguém acaba. Vamos marcar o dia, valeu? Dê uma nota dos troços que faltam. Talvez fosse melhor eu fazer a compra? Talvez fosse. Gaguejei aflito. Eu vou ser franco. Estou na pindaíba, ouviu? É necessário a gente escolher mercadoria barata. Esperei que minha noiva se conformasse com a situação. Baixou a cabeça e as partes do rosto que não estavam pintadas empalideceram. Bem, dá cá a nota. Para quê? Assim, com essa pobreza? Deixa disso, murmurei ressentido. De onde vem tanto luxo? Riqueza não tenho, mas para vivermos com decência, o que há chega. Dá cá a nota. Marina entregou-me lápis e papel. Ditou coisas absurdas, com um risinho ruim, e eu percebi nela a intenção perversa de me humilhar. Quando falou em tapetes e tapeçarias, não me contive. Oh, isso também é demais? Eu estou fazendo das fraquezas forças, compreenda? Digo os objetos indispensáveis. Meu avô não possuía tapetes e foi um homem feliz? Naquele tempo era diferente, respondeu Marina. Está bem. Não escrevi as tapeçarias, terminei a nota e despedi-me bastante aperreado. Tudo aquilo estava fora dos eixos. Mais tarde encontrei Moisés. Olhe cá, seu tio me quererá vender essas porcarias a crédito? Esse negócio de prestações é por preço horrível, disse Moisés. Era melhor você comprar a dinheiro. Mas se não tenho, estou na quebradeira, Moisés. Mande as fazendas. Assim, acabei de encalacrar-me. Marina recebeu os panos friamente, insensível ao sacrifício que eu fazia, aquela ingrata. Se eu não tivesse cataratas no entendimento, teria percebido logo que ela estava com a cabeça virada. Virada para um sujeito que podia pagar-lhe camisas de seda, meias de seda. Que valiam os tecidos grosseiros comprados ao velho Abraão, ou Salomão, o tio de Moisés. Nem olhou os pobres trapos, que ficaram em cima de uma cadeira, esquecidos. Lembro-me perfeitamente da cena muda que houve naquela tarde. Sentada, a cabeça caída para o encosto da cadeira, as pernas cruzadas, os dedos cruzados num joelho. Não me via, era como se estivesse só. A cara parada mostrava cansaço, enjoo. De longe em longe batia com o calcanhar no chão. A saia esticada exibia a coxa, mas a minha atenção se concentrava nos braços e nos dedos. Não trazia o relógio nem o anel que eu tinha lhe oferecido na véspera. Isto me desapontava. Arrancava-me pragas e insultos que eu engolia, com medo de praticar uma violência. Ordinária. Arrasa-se a gente para ser agradável a uma peste assim, e o resultado é este. Coice. Ordinária, safada. Desejei falar novamente em Julião Tavares, mas temi não convencer-me de que me havia enganado. O rosto imóvel, como se eu não estivesse ali, as mãos finas cruzadas sobre o joelho, ia escurecendo. Àquela hora, seu ramalho, coberto de azeite, abreviava os dias no calor da usina elétrica, limando bronzes. Dona Adélia, na cozinha, enchia-se de fumaça, envenenava-se. Marina permanecia imóvel. O que é que eu estou fazendo? Naquele constrangimento, olhando o pacote aberto, estrepado em cima de uma cadeira. As entrevistas no quintal eram coisas muito antigas. O relógio e o anel tinham sido oferecidos na véspera, mas eram antigos também. E parecia-me que tinham sido dados a outra pessoa. Em que estaria pensando Marina? Agora eu não lhe vi o rosto. As feições diluíam-se na escuridão. Sentia-me atordoado, com um nó na garganta. Se falasse, diria injúrias. Uma ingratidão assim,
Não esperava aquilo. Fatos e indivíduos desencontrados, velhos e novos, fervilhavam-me na cabeça, misturavam-se. No copiar da fazenda, José Bahia explicava-me as virtudes da oração da cabra preta. Seu Evaristo balançava, pendurado num galho de carrapateira. Berta me havia segurado um braço e arrastado até a escada. E eu, agarrando-me ao corrimão, Madame, a senhora não está vendo que eu não posso encostar-me a uma criatura da sua marca? Tavares e companhia, negociantes de secos e molhados na Rua do Comércio, vestidos de brim de linho, viviam escondidos por detrás dos fardos e eram uns ratos. Escrevi muito atacando a Primeira República, doutor. As minhas opiniões são conhecidas. Pobre da mulher da Rua da Lama, rondando as mesas, com fome, às 11 horas da noite. Bem, parece que vou-me embora, Marina. Boa noite. Já vai? Perguntou Marina sem se mexer. Já. Saí resmungando. Escolher marido por dinheiro, que miséria. Não há pior espécie de prostituição. Por que foi que aquela criatura não procedeu com franqueza? Devia ter me chamado e dito: Luiz, vamos acabar com isto? Pensei que gostava de você, enganei-me, estou embeiçada por outro. Fica zangado comigo? E eu teria respondido: não fico não, Marina. Você havia de casar contra a vontade? Seria um desastre. Adeus, seja feliz. Era o que eu teria dito. Sentiria despeito, mas nenhuma desgraça teria acontecido. Lembrar-me-ia de Marina com vaidade, até com orgulho. Sim, senhor, gostei de uma mulher de caráter, mulher de cabelo na venta. Não seria esta miséria, esta recordação de coisas mesquinhas. De todo aquele romance, as particularidades que melhor guardei na memória foram os montes de cisco, a água empapando a terra, o cheiro dos monturos, urubus nos galhos da mangueira farejando ratos em decomposição no lixo. Tão morno, tão chato. Nesse ambiente empestado, Marina continuava a oferecer-se negaciando. Conservava-me preso, fazendo gatimanhos, esticando a saia estreita que lhe mostrava bem as coxas e as nádegas. Marina, esse procedimento é incorreto. Por que não me larga? Deu fora, desocupe o beco. Está roendo courana? Coitadinho dele. Não tornamos a falar em casamento. Creio que ela procedeu assim por hábito. Ou talvez quisesse pagar os objetos que tinham esgotado a minha fortuna. Mas ia se distanciando, e eu não podia agarrá-la. Às vezes ficava trombuda, aparentando gravidade. As distrações eram constantes, aquele modo de se descangotar, abrir a boca e olhar por cima da cabeça da gente. Isto me amarrava e atenazava. Presumo que a intenção dela era desembaraçar-se de mim lentamente, ou desembaraçar-se ela própria do costume que havia adquirido. À tarde eram aqueles manejos, mas pela manhã, quando eu saía para a repartição, plantava os cotovelos na janela e encheria-se com Julião Tavares. Uma vez por semana eu largava o serviço antes do meio-dia só para pegá-los. Ao dobrar a rua Augusta, avistava Julião Tavares na prosa com ela, vermelho, soprando, derretendo-se, a roupa de brim com manchas de suor nos sovacos. Vendo-me, o canalha voltava as costas, porque estava intrigado comigo. Abri-me com Dona Adélia, comentei aquele escândalo. A senhora aprova o comportamento de sua filha? Dona Adélia torceu as mãos, engoliu em seco e respondeu numa atrapalhação. É a mocidade. Perdi os estribos. Que mocidade! É sem vergonheza. Não lhe invejo a sorte, Dona Adélia. Sua filha acaba mal. Quem tem família está sujeito a tudo, seu Luís. Ninguém deve dizer deste pão não comerei, nem desta água beberei. Não deve não, Dona Adélia. É uma tristeza. A senhora lavando, engomando, cozinhando, e seu ramalho na quentura da usina elétrica, matando-se para sustentar os luxos daquela tonta. Sua filha não tem coração. Muito nova, dizia a mãe. Depois endireita, quando casar endireita. E a senhora pensa que há no mundo um trouxa que se engane com ela? Não casa não, Dona Adélia. Aquela dá com os burros na água. Dona Adélia tinha lágrimas na voz e gaguejava frases truncadas. Então,
Eu não sabia. Uma coisa apalavrada. Não há motivo, seu Luís. Acredite que não há motivo. Por que foi? Eu sentia prazer em atormentar a pobre da velha. Dona Adélia, olhe para minha cara. A senhora me acha com um jeito de corno. Deus me livre, seu Luís! Exclamava a mulher, recuando e arregalando os olhos. Eu havia de achar semelhante barbaridade? Então, se não me acha com jeito de corno, não me faça perguntas dessa natureza. O meu desejo era desligar-me daquela gente, passar calado, carrancudo, as mãos no bolso, o chapéu embicado. Esforçava-me por me dedicar às minhas ocupações cacetes, escrever elogios ao governo, ler romances e arranjar uma opinião sobre eles. Não há maçada pior. A princípio, a gente lê por gosto, mas quando aquilo se torna obrigação e é preciso o sujeito dizer se a coisa é boa ou não é e por quê, não há livro que não seja um estrupício. O que eu devia fazer era mudar de casa. Esta é inconveniente, cheia de barulhos, parece mal assombrada. Os ratos não me deixavam fixar a atenção no trabalho. Eu pegava o papel e eles começavam a dar uns gritinhos que me aperreavam. Tinham aberto um buraco no guarda-comidas. Viviam lá dentro, numa chiadeira infernal. Às vezes havia um cheiro de podridão. Vitória se enfrenesiava, andava para cima e para baixo, manejando um regador com água e creolina, molhando tudo. Mas o fedor resistia. Afinal, íamos encontrar o armário dos livros transformado em cemitério de ratos. Os miseráveis escolhiam para a sepultura as obras que mais me agradavam. Antes, porém, faziam um sarapatel feio na papelada. Mijavam-me a literatura toda. Comiam-me os sonetos inéditos. Eu não podia escrever. Os grilos não me incomodavam. Escrevo perfeitamente ouvindo os grilos. Havia uma orquestra deles. Mas eu nem os notava. Saltavam-me em cima do papel, eu dava-lhes piparotes e eles desapareciam. Os ratos é que me ruíam a paciência. Corrote, corrote. Era como se roessem qualquer coisa dentro de mim. Lembrava-me do tempo em que andava pelas ruas, sentindo o cheiro das mulheres. Miudinhos, deviam ser catitas. Corriam pela sala de jantar, vinham mexer nos meus chinelos, sem medo, sem vergonha. Levantava-me, abria as portas do guarda-comidas, saltavam 3, 4, que se escapuliam para os buracos das paredes. Voltavam, assustados, ganhavam confiança, aproximavam-se, bonitinhos, os olhos vivos e as orelhas arrebitadas. O meio de obrigá-los ao silêncio, durante uns minutos, era espalhar na sala pedaços de miolo de pão, que eles devoravam depressa. Casa infame! E doutor Gouveia cobrava-me 120.000 réis de aluguel. De quando em quando o madeiramento bichado estalava. Qualquer dia esta comieira vinha abaixo. Gemia Vitória. Por que é que o senhor não se muda? As noites eram medonhas. Os galos marcavam o tempo, importunavam mais que os relógios. E os ratos não descansavam. Enquanto alguns roíam a madeira do guarda-comidas, outros deviam estar lá dentro do armário, devastando os manuscritos, morrendo na literatura. Fogo nos livros imundos. Mas a casa enchia-se de pulgas. O gato amava nos telhados. Gato ordinário. Uns miados estridentes indiscretos. Rasga, diabo! Marina, quando se excitava, enrolava-se como uma gata e miava. Miava baixinho, para não acordar a vizinhança. Irritava-me um som de armadores de rede. Em noites de calor, Marina dormia em rede, balançava-se. Os armadores rangiam. O que eu precisava era ler um romance fantástico, um romance besta, em que os homens e as mulheres fossem criações absurdas, não andassem magoando-se, traindo-se. Histórias fáceis, sem almas complicadas. Infelizmente, essas leituras já não me comovem. Os armadores continuavam a ranger. Provavelmente estava deitado de costas, as pernas caídas, os pés no chão dando um impulso para o balanço. Talvez estivesse nua por causa do calor. Seu ramalho tossia. Dona Adélia descansava na cama dura, a armação fatigada. Ou não descansava. Era possível que fizesse contas, aperreada.
Tanto para o aluguel da casa, tanto para o mercado, tanto para a luz, tanto para a roupa. Vitória também calculava, resmungando. Os números misturavam-se ao canto dos galos e ao chiar dos ratos. No princípio do mês, iria revolver as pratas enterradas no canteiro das alfaces, na raiz da mangueira, ao pé da cerca. Não havia agora ninguém lá. Bichos miúdos apenas, grilos, formigas. Em que estaria pensando Marina? Provavelmente no outro. Um sujeito gordo, vermelho, suado, bem falante, de olhos abotoados. Seria possível que ela gostasse daquilo? Seu Ramalho tossia. Assaltava-me o desejo de ver Julião Tavares sujo de azeite e carvão, recebendo na cara as faíscas da fornalha. Por que não? Derretendo as banhas. Inútil, preguiçoso, discursador, canalha. Pouco a pouco nos fomos distanciando. Um mês depois éramos inimigos. A princípio houve brigas, reconciliações desajeitadas, conversas azedas com Dona Adélia. Tempo perdido. Marina estava realmente com a cabeça virada para Julião Tavares. Comecei a passar trombudo pela calçada, remoendo a decepção que procurei recalcar. Mulheres não faltam? Entrei a procurá-las, a observá-las. Por que só haveria de servir aquela safadinha? Uma datilógrafa que me aparecia em toda parte era bem engraçada. Bonitinha, com olhos verdes e rosto de santa. Eu ia dobrar uma esquina, dava de cara com ela. Tomava o bonde, ela era minha companheira de viagem. Depois de tantos acasos, a gente se cumprimentava, embora sem saber que rumo cada um ia tomar. Às vezes eu estava distraído, pensando em coisas à toa. Quando menos esperava, surgiam os olhos de gato da datilógrafa. Outras vezes chegava-me de supetão a ideia de que ia vê-la. E acontecia acertar. Sumiu-se umas semanas. Se não se tivesse sumido, é possível que a minha vida fosse hoje diferente. E talvez não fosse. Duas criaturas juntam-se um minuto, mas entre elas há um obstáculo. Provavelmente a datilógrafa dos olhos verdes, enquanto sorria para mim no bonde ou na esquina, pensava numa espécie de Julião Tavares que iria visitá-la horas depois. Morava numa casa de quintal sujo, lia romances tolos, admirava uma quenga semelhante à Dona Mercedes. O pai era um pobre homem carregado de achaques e consumido pelo trabalho. A mãe lavava roupa e queixava-se da carestia. Vitória que tinha razão. Cabritinha enxerida, esfregando-se nos homens. O sem-vergonha metera-se na casa. Ficava lá horas, íntimo da família, unha com carne. Empurrava a porta, entrava como se aquilo fosse dele. Seu Ramalho nem se voltava. Debruçado à janela, aperreado, fumando cachimbo, mordia os beiços, encolhia os ombros. Vinha conversar comigo, desabafava. Não se case, seu Luís. É o conselho que lhe dou. Quando o intruso saía, começava a arenga. Isto tem cabimento? Entra quem quer. Marina defendia-se malcriada. Entrou porque deixaram. Eu tenho culpa? Não mandei. Posso amarrar as pernas dos outros? Falem baixo, pedia a Dona Adélia. Os vizinhos estão ouvindo. Que vizinhos? Gritava seu Ramalho. Faço um escândalo. Isto é pensão? Não fez o escândalo. E Julião Tavares continuou a frequentar a casa, levando presentes às mulheres. Às vezes jantava lá. Esses dias, um carregador trazia do armazém de Tavares e companhia um caixão com embrulhos, latas e garrafas. Da minha sala de jantar, eu ouvia as conversas, as risadas, o barulho dos vidros e dos talheres. No fim, a coisa descambava em discurso. Seu Ramalho não tomava parte nessas orgias. Embicava o chapéu, acendia o cachimbo e saía. Dona Rosália balançava a cabeça com um sorriso safado. Feias coisas. Não dou um ano que isto cheire a alfazema. Antônia ia comentar a história com o guarda civil da esquina. Punha-me a passear pelo corredor,
olhando as biqueiras dos sapatos, os tijolos gastos, o rodapé vermelho da parede úmida. Por ali passava um cano. Algumas porcas das juntas estavam mal apertadas e por elas a água esguichava, formando poças no tijolo gasto. O cano estirava-se como uma corda grossa bem esticada, uma corda muito comprida. Eu andava para cima e para baixo, o ouvido atento aos mais insignificantes rumores da casa vizinha. Preocupava-me, sobretudo, o silêncio. Enquanto estavam batendo nos copos, tagarelando, nem por isso. Mas, quando se calavam, vinham-me suposições que me davam tremuras. Provavelmente Dona Adélia tinha ido à cozinha preparar o café, e os dois aproveitavam o tempo. Sem dúvida. Imaginava o que eles faziam. Era aquilo, sem dúvida. — Que o senhor tem? Perguntava-me Vitória. Sem dúvida. Imaginava perfeitamente e não tirava os olhos da parede manchada, do rodapé vermelho, do cano. Um pedaço daquilo é arma terrível. Arma terrível, sim, senhor. Rebenta a cabeça de um homem, já se tem visto. Mas aquele, comprido demais, pregado ao chão, não tinha jeito de arma. Parecia uma corda estirada. Quando vinha o silêncio, detinha-me na sala de jantar, contígua à outra sala, onde a súcia se regalava. Punha a mão atrás da orelha, continha a respiração. Furava com os olhos a cal que se descascava e dava ao muro a aparência de uma cara sardenta. Furava o reboco, furava os tijolos. No outro lado, a mesa num desarranjo, restos de comida, pontas de cigarros, nódoas na toalha, garrafas abertas, os dois juntos, perna com perna. Dona Adélia, encostada ao fogão, respirava fumaça, engelhava as pálpebras, gemia uma desculpa. É a mocidade. Estava invisível e escaldava os dedos torcendo o pano de café. Os dois, grudados, cochichavam, esfregavam-se. Alguns botões tinham saído dos lugares. Afinal, tudo era suposição. Talvez Dona Adélia estivesse ali, um pouco afastada, os olhos atentos, observando o que se passava por baixo da mesa. História. Escondia-se e justificava aquela sem-vergonha. É a mocidade. Indecência. Atracados, os olhos vermelhos, baba no canto da boca, uns bichos. Aproximava-me da parede. Ali a poucos passos, tontos pela bebida, beijando-se. Conservavam-se em silêncio um instante, mas isto me parecia tempo excessivo, o suficiente para todas as patifarias. Risos. A continuação de uma conversa interrompida. A voz precipitada de Marina era ininteligível. A de Julião Tavares percebia-se distintamente e causava-me arrepios. Fazia-me pensar em gordura, em brancura, em moleza, em qualquer coisa semelhante a toicinho cru. Pescoço enorme, sem ossos, tudo banha. Quando o homem andava na rua, olhando para cima, risonho, aprumado, com passinhos curtos, a papada tremia. Aquilo era bambo, flácido, devia ter a consistência de filhó. De repente, Dona Adélia começava a falar. As mesmas queixas de sempre, lamentações tranquilas. Nunca ouvi ninguém se lamentar assim. Palavras arrastadas, monótonas, um pequeno assobio no fim de cada pausa. Aquele sossego me irritava quase tanto como os derramamentos de Julião Tavares. Afastava-me, sacudia a cabeça para não escutar a conversa. Passeava pelo corredor, tossindo, batendo os pés, encaminhando o pensamento para coisas diversas que se embaralhavam. Muitos crimes depois da Revolução de 30. Valeria a pena escrever isto? Impossível, porque eu trabalhava em jornal do governo. Moisés se tinha ausentado. A polícia incomodava os rapazes que liam livros suspeitos e falavam baixo. Seu Ivo furtara-me uns pratos. A menina dos olhos agateados desaparecera. A mulher, da Rua da Lama, a que eu encontrara uma noite no Helvética, andava caipora, no hospital, com doença do mundo. A voz oleosa de Julião Tavares continuava a perseguir-me. Era como se eu estivesse diante de um aparelho de rádio, ouvindo língua estranha. Distanciava-me. As palavras gordas iam comigo. Umas chegavam completas, outras alteravam-se.
ruídos confusos e vogais indistintas. Necessário dar cabo daquela voz. Se o homem se calasse, as minhas apoquentações diminuiriam. A criatura faminta da Rua da Lama, seu Ivo, Moisés, a menina dos olhos agateados, tudo isso me passava pelo espírito sem se fixar. Um tropel, depois nada. O que ficava era aquela gordura que se derramava pelas paredes. Às vezes eu estava certo de que Julião Tavares se tinha calado, mas a voz não deixava de perseguir-me. Mexia-me, tossia, e olhava com insistência o cano que se estirava ao pé da parede como uma corda. Aos domingos iam ao cinema, juntos, de braço dado, bancando marido e mulher. Ele com ar bicudo e saciado, ela bem vestida como uma boneca e toda dengosa. Seda, veludo, peles caras, tanto ouro nas mãos e no pescoço que era uma vergonha. O pessoal da vizinhança povoava as janelas. Dona Mercedes indignava-se. As filhas de lobisomem mostravam as caras espantadas entre as rótulas. Antônia andava como lançadeira, ouvindo os comentários. As exclamações iam de um lado para outro. Só queriam saber se ainda estava inteira. As opiniões variavam. Discutiam as modificações do tipo, a grossura da barriga, o modo de andar. Eu, com os ouvidos abertos, simulando indiferença, escutava palavra aqui, palavra ali. Que é que temos, Antônia? Antônia, bamboleando-se, cosia pedaços daqueles fuxicos. E os dois lá iam até o fim da rua, grudados, ela desconjuntando-se, enrolando-se, torcendo-se como uma cobra de cipó. Dobravam a esquina, a rua ficava deserta. Reapareciam. Com certeza tinham desistido do cinema. Quando se aproximavam é que eu notava o engano. Era outro casal. Julião Tavares e Marina transformavam-se, por momentos, nas pessoas que vinham da Praça Deodoro, mas eu continuava a vê-los longe, em diferentes lugares. As 3 filhas de lobisomem apareciam juntas, num feixe, confusão de cabelos arrepiados e olhos espantados. Antônia, colorida de vermelho e branco, saía à procura de machos. O vento gemia nos arames da Nordeste, e os arames balançavam como cordas. Julião Tavares e Marina tinham entrado no Livramento e lá iam, juntinhos, esfregando-se. Cadeiras na calçada. Era necessário saltar no paralelepípedo. Um passo em falso, topada na sarjeta, e os 2 corpos se chocavam. Diante da igreja, nos bancos da Praça Miúda, gente esquisita, homens sujos, mulheres sem companhia, e crianças abandonadas pelos cantos. Cochichos, palavrões, descontentamento, frases incendiárias. Na calçada estreita da igreja, as crianças abandonadas apinhavam-se. Automóveis parados, chofés adormecidos, vagabundos, exposição de prostitutas à entrada da Rua da Lama. Dona Rosália conversava com Dona Adélia. Picuinhas, perfídias. Não se queixe não, minha negra. A senhora até não é das mais caiporas. Tem quem lhe dê tudo. Dona Adélia sorria vexada, mexia os beiços e não encontrava resposta. Mais algumas pernadas e os 2 estavam defronte do café. Julião Tavares passava como um pavão e o pessoal se calava, arregalava os olhos para Marina, que não ligava importância a ninguém, e a fofa, com o vestido colado às nádegas, as unhas vermelhas, os beiços vermelhos, as sobrancelhas arrancadas à pinça. Entravam no cinema. Julião Tavares comprava um jornal. Na sala de espera toda a gente se voltava, com uma pergunta nos olhos. Julião Tavares sentava-se, fingia ler os telegramas, vaidoso. Quem é? Informações em voz baixa, muita inveja. Sim, senhor. Que bicho de sorte. Marina fazia água na boca dos homens. Agora estava escuro. Debruçado à janela, eu fumava sem ver a rua. Via seu Ivo, Pimentel, a datilógrafa desaparecida. Onde estaria a datilógrafa? Bonitinha, com uns olhos de gato que acariciavam a gente. E amável, sem fumaças. Quando eu tirava o chapéu, respondia com um sorrisinho modesto.
O meu desejo era sair de casa, ir procurá-la. Talvez estivesse num cinema de arrebalde com o namorado. Coitadinha. Provavelmente nem pensava nisso. O dia inteiro batendo no teclado com os dedos entorpecidos e 200 mil réis por mês. Talvez tivesse irmãos pequenos. Invadia-me uma ternura. Queria ligar-me àquela moça que vestia roupas ordinárias e andava à pressa com uma pasta debaixo do braço. Seríamos felizes. Ela trabalharia menos. Ao chegar a casa, fatigada, distrair-se-ia papagueando com um currupaco, meteria as mãos doídas no pelo do gato. Eu escreveria um livro de contos, que ela datilografaria nas horas vagas, interessando-se. Convidaríamos Pimentel e Moisés. Quando a corja estivesse na sala vizinha, bebendo, nós conversaríamos sobre literatura. Moisés atacaria os livros feitos com frases bem arrumadas. A arte deveria estar ao alcance de todos a serviço da política. Que disse o Pimentel? Pimentel responderia estirando o beiço. Escrevendo, é capaz de demonstrar qualquer coisa. Diante da folha de papel, em mangas de camisa, trabalha como um carroceiro, os dedos grossos pegando a caneta com força. Depois fecha o cérebro e desenruga a testa. Que disse o Pimentel? Não diria nada. Para que um homem discutir, se não é obrigado a isto? Do outro lado da parede, risos, tinir de copos. Nós continuaríamos a conversa tranquilamente. Onde andaria a datilógrafa dos olhos agateados? O que é certo é que eu precisava de mulher. Devia acabar aquela maluqueira e meter-me na farra. Se achasse uma criatura como Berta, o diabo da alemã voltava-me sempre à lembrança. Provavelmente por ter sido a primeira mulher bonita e limpa a que me encostei. Senhor, não quer entrar? Tipo admirável, ariano puro. Madame, um sujeito como eu pode agarrar-se a uma pessoa da sua marca? A ariana pura tinha respondido numa língua embrulhada. Às vezes seu ramalho puxava uma cadeira, sentava-se à porta. Eu olhava distraído os arames, que balançavam como cordas bambas. Esta comparação dos arames a cordas vinha-me ao espírito com insistência. Se pudesse trabalhar, escrever, livrar-me daqueles arames. Não podia. A literatura cambembe para os políticos da roça tinha parado. Além disso, eu necessitava beber muito. Sentia preguiça. Passava horas no café, esbagaçando o dinheiro. O ordenado voava, as dívidas cresciam. Naquele momento, porém, não pensava em nada disso. Pensava na miséria antiga e tinha a impressão de que estava amarrado de cordas, sem poder mexer-me. No banco do jardim, com os sapatos gastos, as meias reduzidas a canos, esperava ansiosamente um auxílio qualquer. Estudava as caras numa agonia. A fome triturava minha barriga, uma fome de muitos dias, enganada com pedaços de pão e cálices de água ardente. Cidadão, um nortista perseguido pela diversidade. Não distinguia bem a cara do cidadão. A cabeça inclinava-se, a vista escurecia e pregava-se nos dedos dos pés que saíam pelos buracos dos sapatos. Se pudesse, se não estivesse policiado e exausto, mataria o cidadão para roubar-lhe um níquel. Andava sujo, as calças com os fundilhos rotos e as bainhas esfiapadas, a gravata feita uma corda. Apanhava os jornais esquecidos nos bancos e procurava os anúncios miúdos, para ver se descobria trabalho. Mas as letras dançavam, fugiam. Imaginava fortunas absurdas, dinheiro achado na rua, um roubo que nunca tive coragem de praticar, o aparecimento de um fazendeiro rico e atilado que me diria: ninguém percebe o seu valor, rapaz. O que lhe falta é roupa, roupa e trato. Vamos comer no restaurante e toca para São Paulo meter a cara na lavoura do café. Qualquer serviço que me dessem seria bom. Oferecia-me para garçom de botequim, para revisor de jornal. Tinha uma inclinação maluca para os jornais. Queria que o senhor experimentasse, que me deixasse trabalhar uns dias de graça. Humilhações. Depois era a pensão de Dona Aurora. A fome desaparecera, mas a falta de mulher atormentava-me. As que passavam na rua
tinham cheiros violentos, e eu andava com as narinas muito abertas, farejando-as como um bode. No colchão duro da minha cama de ferro, os percevejos passeavam sobre os ossos amarelos que Dagoberto jogava lá. Tarde. Os meninos de Dona Rosália corriam no calçamento e faziam algazarra doida. As rótulas da casa de lobisomem estavam cerradas. Encostado à janela, fumando, eu olhava a rua comprida e estreita. De quando em quando, vultos distantes assustavam-me, e os arames balançavam como cordas. O meu pensamento fugia dali, entrava no quarto escuro que ficava ao pé da escada. Dagoberto pegava uma vértebra, eu escancarava o compêndio. A caveira desdentada era horrível, toda queimada de cigarros, o frontal cheio de buracos que serviam de cinzeiros. De que teria morrido o dono daquela caveira? Mas Dagoberto e os ossos desapareciam. Lá vinham Dona Aurora e a neta marchando para o cinema. As minhas mãos úmidas apertavam no bolso as notas. Eu sorria, encolhido e silencioso, fazendo cálculos. Dona Aurora, mole, tomava no bonde o lugar de 2 passageiros. Sacolejava-se com o movimento do carro. Os caracóis brancos agitavam-se. Parecia-me que, se ela não estivesse entrouxada, as banhas se despegariam do corpo. A neta emproava-se. A vaidade pingava do leque, do lorgnon, dos olhos. Na sala de projeção a gente não via tela. Horas terrivelmente cacetes, em que pedaços de 2 pessoas se encontravam. Só uns pedaços. Os outros estavam longe. As pernas da moça eram frias. Onde andaria o pensamento dela? Eu pensava nos bancos do passeio, no sapato sem sola, no galego do frege, no chefe da revisão. Com os dedos esmorecidos no joelho da pequena, lembrava-me também da cesta de ossos de Dagoberto e dizia mentalmente expressões técnicas. Dona Aurora dormia. Com certeza, àquela hora, o Capitólio se esvaziava. Uma exposição de roupas desfilava nos corredores que limitam a sala de espera. Os ventiladores parados, grande calor. Marina, bamba, apertava os olhos, encolhia-se no vestido machucado, bocejava. Julião Tavares abanava-se com um jornal. Que diabo fazia eu ali, debruçado à janela? Entrava. Ia para a sala de jantar. Abria um livro, punha-me a ler marcando os períodos com o dedo. Quando terminava um período, baixava o dedo a um lugar onde era provável haver ponto final. Parecia-me que este exercício me fixava a atenção na leitura. Às vezes conseguia compreender uma página inteira. Mas o dedo fatigava-se, entorpecia, e os olhos desviavam-se das letras, pregavam-se na toalha, nas moscas adormecidas sobre as nódoas. Um relógio batia. Julião Tavares e Marina ausentes. Vitória falava alto na cozinha. Antônia embalava o filho mais novo de Dona Rosália, e a criança manhosa berrava com desespero. Felizmente ainda era cedo para os ratos roerem a madeira do guarda-comidas. A vitrola de Dona Mercedes começava a tocar. O galo de Dona Adélia batia as asas. Alguma cantiga distante, de bêbado. Que fim teria levado seu Ivo? Coitado. Apito de trem. Provavelmente 10 horas. O relógio da sala de jantar quase sempre parado. Passos na calçada. Quem seria? Muito tarde. O rolar dos veículos esmorecia. O gato já andava miando nos telhados. Os papéis, livros com as folhas intactas, esquecidos nas cadeiras, causavam-me enjoo. Rumor de ferrolho na casa vizinha, pisadas no corredor. Com certeza tinham voltado. Engano. Era seu Ramalho, que entrava, aperreado. Ia arengar com a mulher por causa do procedimento da filha. Às vezes, a discussão se arrastava durante horas, mastigada e rancorosa. E Marina, ausente. Isso tem jeito? Dona Adélia chorava, assoava-se, gemia desculpas sem pé nem cabeça. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.